Olá, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo ao canal O Caminho Eficaz, aqui no nosso quadro Ansiolíticos da Fé. Meu nome é Letícia Pupa e estamos aqui mais uma vez para ter um momento de palavra, um momento de oração e juntos crescer na fé. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você aqui. Deixa o seu like, se essa palavra falar o seu coração. Compartilhe com alguém que você lembrou aí durante a ministração. Compartilhe com essa pessoa para que a palavra de Deus venha chegar a mais vidas. Amém? Eu quero já ler aqui com você, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, abra ela em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Deus ele tem uma palavra para o nosso coração. Se você já estiver deitado, se estiver dirigindo, fazendo outra coisa, não pode parar agora para abrir a sua Bíblia. Só fique escutando. Deus ele vai falar com você da mesma forma. Quero ler com você então aqui Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, que fala sobre o centurião de Cafarnaum. Que diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogou-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Que palavra pequenininha, mais maravilhosa. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, ali a partir do Novo Testamento, a gente vê que pouquíssimas pessoas chamaram a atenção de Jesus de forma positiva. Além do centurião de Cafarnaum, porque a Bíblia não diz o nome dele, teve a mulher também que tinha a filha endemoniada, né? Que ela diz ali, se humilhou perante o Senhor com fé, dizendo que ela também gostaria de comer das migalhas da mesa que caía do seu Senhor. Teve também a mulher do fluxo de sangue, que ali tocou na orla do vestido de Jesus e aquilo fez com que saísse virtude do Senhor. E aqui o centurião de Cafarnaum. E quando eu olho para o contexto atual, para o contexto de hoje, eu vejo muitas das vezes pessoas fazendo coisas mirabolantes para chamar a atenção de Jesus, né? Vejo pessoas colocando muitas das vezes painel de LED, a melhor qualidade de som, o melhor lugar para evento. E eu não estou dizendo que isso é pecado. Nós temos mesmo que colocar o melhor na obra do Senhor. Mas quando nós fazemos isso com a intenção de chamar a atenção de Jesus, não que ele não se agrade que a gente leve a obra dele com qualidade, mas não são essas coisas que chamam a atenção do Mestre. Segundo a Bíblia Sagrada, o que chama a atenção de Jesus é a fé, entre outros conjuntos, obviamente. Mas dentro do contexto que nós estamos falando aqui da palavra de Deus, esse homem, ele tinha soldados à sua ordem, e um deles estava doente, e com certeza ele ouviu falar de Jesus pela redondeza, ou às vezes ele viu Jesus passando outro dia qualquer, e ele viu que Jesus era um homem diferenciado, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. E ele viu que Jesus ele não era qualquer um ou mais um no meio da multidão. Jesus era diferente. Ele via que Jesus talvez operava milagres e maravilhas, e se ele não viu, chegou até ele os milagres e as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus tinha feito. E ele colocou a fé dele em ação, muitas vezes até sem saber o que era fé. E ele
foi até Jesus e disse: olha, eu tenho um servo que ele está paralítico e está atormentado. E Jesus falou: então eu vou até ele e vou dar saúde. E ele falou: olha, eu não sou digno que você entre debaixo do meu telhado. Basta você dizer uma palavra e eu sei que o meu servo sarará. Isso é uma fé maravilhosa. Isso é uma fé que verdadeiramente chamou a atenção de Jesus, ao ponto de ele dizer que ele nunca viu tamanha fé em toda Israel. E às vezes a gente tenta fazer tantas coisas para chamar a atenção do Senhor, mas uma das principais a gente esquece, que é a fé em Deus. Existe até um versículo que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como você chamar a atenção de Deus. Será que no meio da sua situação, no meio da sua circunstância, daquilo que você tem passado, você tem chamado o Senhor através da sua fé? Ou você tem simplesmente murmurado, reclamado e não tem clamado ao Senhor com fé? Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não temos, mas esperamos. O que você precisa das mãos do Senhor? É uma libertação de um filho? É a libertação de um marido? De uma esposa? É uma porta de emprego? O que você precisa do Senhor? É a cura de uma enfermidade como esse homem aqui estava precisando? Eu não sei qual é a sua situação. É uma união na família? Eu não sei, não importa a sua situação. Não importa o que você está passando. Mas se você agir com fé diante do Senhor, você pode ter certeza que a resposta, a vitória chega até a sua vida. É preciso nós termos fé. Fé que Ele é poderoso e fiel para nos ajudar, que Ele é varão de guerra para guerrear as nossas causas, a nossa guerra espiritual. Às vezes eu sempre, quando eu vou pregar na igreja, eu sempre comento isso porque é uma realidade. Quando a gente ouve a palavra de Deus, principalmente quem já está há muitos anos na igreja, assim como eu, a gente ouve a palavra de Deus diversas vezes de forma repetida do sentido do texto, porque quando Deus ele usa alguém, ele não usa com as mesmas palavras, ele não usa exatamente do mesmo formato, porque Deus tem algo a cada um. Então por isso que uma palavra pode ser pregada 7 vezes durante o dia, mas todas elas vai ser de forma diferente, dentro do contexto, mas vai ser de forma diferente da forma que Deus usa os teus servos. E às vezes, por tanto tempo que a gente está dentro da igreja, a gente se começa a acostumar com aquilo que não deveria se acostumar. O que, por exemplo? Quando a gente ouve uma história como a de Moisés, que o mar se abriu. O mar se abriu. Eu não sei se você já foi até a praia, eu já morei em Ubatuba por 14 anos, e quando eu ia para a praia, essa mensagem às vezes vinha na minha mente, e eu via aquela imensidão, né, de mar. Às vezes eu ia fazer caminhada ali com a minha mãe, de tardezinha, aquele mar, e eu pensava, como que pode um mar se abrir? Às vezes nós ouvimos então a história de Lázaro, que é uma das histórias que mais me impressiona na Bíblia Sagrada. Talvez eu sempre gosto de trazer por contexto de que aí no velório da sua cidade tem alguém sendo velado nesse momento, tem alguém chorando por um defunto que está aí nesse momento sendo velado. Será mesmo que você indo lá, olhando aquela vida que está deitada ali, naquele caixão, você acreditaria mesmo que daqui 4 dias ele podia levantar de novo e voltar à vida? Ou se nós olharmos ali, até mesmo para a história da mulher do fluxo de sangue, aquela mulher sofria 12 anos, não foi 12 dias, 12 horas, 12 meses, 12 anos com aquela hemorragia. E ela atravessou um, atravessou outro de forma tímida e tocou nas vestes do Senhor com fé e foi curada instantaneamente. Então, às vezes, por a gente ouvir tanto essas histórias, quando a gente ouve, isso não toca mais no nosso coração e nem move a nossa fé. Mas eu quero dizer para você que não existe tecnologia, e olha que hoje a gente está muito avançado em tecnologia, mas eu não vi nenhuma tecnologia ter o poder de abrir o mar de um canto a outro. E se um dia surgir
vai ter que colocar um paredão ali de vidro, vai ter que colocar alguma coisa para segurar aquelas águas. Deus, ele só abriu o mar. E ponto. Você pode ver, a tecnologia está avançada, mas eu nunca vi nenhuma tecnologia, nenhum homem trazer alguém depois de 4 dias de morto. E Jesus fez isso. Eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, olha para a sua situação e olha para o tamanho do seu Deus. O Deus que levantou a Lázaro, isso não é história, não é fábula. Isso não é uma historinha para nos alegrar, para nos emocionar. Isso aconteceu, isso é fato. Lázaro esteve morto há 4 dias, já cheirava mal. Mas por causa de uma palavra do Senhor, Lázaro voltou à vida. O espírito da morte foi repreendido e ele voltou a viver. Jesus falou apenas uma palavra para esse homem. E quando ele chegou lá para ver o seu soldado, ele estava liberto e curado. O que está faltando para o Senhor trabalhar na sua causa? Será obediência? Será fé? Será atitude? Será que ele tem chamado você para fazer algo para ele e muitas das vezes você tem negado, tem dito não para a obra dele? O que está faltando? Olha aí para a sua vida, e se você não conseguir identificar, porque talvez você pode até pensar, enquanto eu estou pregando aqui, Senhor, mas eu já orei, já fiz campanha, já fiz propósito, já jejuei, já subi monte, já desci monte. Senhor, eu já agi minha fé, já fiz voto. E nada se resolve. Dobre os seus joelhos, ou na sua cama, onde você estiver, e peça, Senhor, me mostre o que precisa para me alcançar o meu milagre. O que precisa para me chamar a sua atenção, para chamar a atenção do Senhor para a minha situação. E eu tenho certeza absoluta que Deus, ele vai te mostrar o que ainda precisa. O que ainda precisa você fazer para que esse tempo na sua vida venha se cessar. Agora, se você fez tudo e Deus, ele não te mostra nada, então existe um processo de Deus na sua vida. E é difícil nós passarmos por um processo. Eu pregando aqui falando que você tem que passar pelo processo é fácil. Eu sei que passar pelo processo mesmo é difícil. Porque eu já passei por processos na minha vida de a lágrima descer quente no meu rosto. Não é fácil. Mas se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Porque o Senhor é fiel e não abandona os seus filhos. Ei, essa palavra não chegou até você em vão. Você pode ver, meu canal é pequeno, não tem muito inscrito, não tem muita visualização. É porque essa palavra foi direcionada. Se chegou até você, foi direcionado por Deus para que chegasse. Não sei o tamanho do seu problema e da sua dificuldade, mas eu sei que existe um Deus grande e fiel, que não desampara aqueles que buscam a sua face. Aqueles que não perdem a esperança, aqueles que não perdem a fé nele. Por mais que tudo pareça que o Senhor te esqueceu, que ele não vai entrar na situação, eu digo para você nessa tarde, se você estiver ouvindo nessa noite, a gente lança o vídeo de noite, mas se você estiver ouvindo de tarde, de manhã, de noite, eu quero dizer para você, Deus, ele não te abandonou. E no momento certo ele vai te surpreender. Continue fazendo a sua parte, continue agindo a sua fé. Se você ainda vê que já fez tudo e talvez algo não esteja aos seus olhos, você não está entendendo, peça para que Deus te mostre. Mas se passar um tempo e Deus não mostrar, então saiba que Deus está com você nesse processo. Isso vai passar. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo e que reina. E como diz a sua palavra, ele está com os olhos sobre os fiéis da terra. É que há situações mesmo que parece que Deus assim esqueceu de nós, ou está atendendo outra pessoa para depois nos atender. Não pense assim. Deus, ele não te esqueceu. Se ele permitiu alguma situação na sua vida, ele já te deu graça antes de você entrar nisso, para você suportar, aguentar e vencer. Em nome de Jesus. Deus, ele tem o melhor para você. Deus, ele tem o melhor para a sua casa. Deus, ele quer fazer uma grande obra na sua vida.
Ele quer tirar você dessa tristeza, dessa angústia, dessa falta de esperança, dessa ansiedade. Deus, Ele quer trabalhar sobre o seu viver. Creia que Ele é fiel e que Ele não vai te desamparar. Creia que as promessas de Deus não voltam atrás. Você tem promessa de Deus? Como diz o hino, né? Vai dormir tranquilo. Faça como Pedro. Pedro foi ameaçado de morte. Pedro, no outro dia você foi condenado à morte, você vai morrer. O que é que Pedro foi fazer? Pedro foi dormir, descansar, porque aquele que é fiel já tinha prometido a ele que ele iria muito longe ainda. Ele sabia a obra que Deus tinha na vida dele, que Jesus tinha prometido a ele, dizendo para ele: Pedro, tu me amas 3 vezes, então apacenta as minhas ovelhas. Ele sabia que Deus tinha um plano para ele, e não era Herodes, não era quem fosse lá que ia impedir os planos de Deus. Então, quando ele foi ameaçado de morte, talvez se fosse nós, meu Deus do céu, né? Nem dormia de tanto medo, fechava as portas, se trancava, fugia, pegava o carro e ia embora. Mas ele foi dormir. O que significa isso? Relaxo? Não, confiança. Confiança que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Que essa palavra ela possa entrar no profundo do seu coração e que Deus ele venha continuar trabalhando na sua vida. Nós estamos aqui 3 vezes por semana, falando do amor de Deus, orando por você. Já nós vamos entrar em oração, né? Eu tenho postado os vídeos aqui dia de segunda, quarta e sexta. E isso também é um ato de fé meu, porque não é de hoje que o Senhor coloca no meu coração. Eu já parei com esse canal, voltei. E sempre que eu paro, esse canal não sai do meu coração, não sai da minha mente, para que eu retorne, porque Deus colocou esse projeto nas minhas mãos para alcançar vidas, para alcançar pessoas que estão precisando de uma palavra. Então, eu já tentei parar 2 vezes por causa da correria, não porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas por causa da correria, às vezes eu não conseguia fazer, mas aquilo ficava latejando no meu coração. Enquanto eu não paro aqui, não gravo e posto, parece que eu fico inquieta dentro de mim. É porque Deus, Ele tem pessoas aí na internet que precisam ouvir a voz dele. Não só de mim. Louvado seja Deus que tem milhares de outras pessoas que fazem a mesma coisa. Mas o que Deus tem para mim é para mim, para você é para você, e assim vai. E eu quero orar por você, para que Deus venha te dar força, ânimo, graça. E para que você venha chamar a atenção de Deus de forma certa. Porque há pessoas que, né, muitas das vezes eu já vi, tempo que eu tenho na igreja, eu já vi muita coisa assim de pessoas tentando chamar a atenção do Senhor de forma errada, né? Fazendo birra, se o Senhor não me abençoar eu vou sair da igreja, eu vou pecar mesmo, Deus não existe. Não é assim que nós chamamos a atenção do Senhor. De forma alguma. Nós chamamos a atenção do Senhor com uma resposta de fé. E às vezes quando a gente não tem resposta de fé, mas pelo menos está lá do joelho dobrado, orando: Senhor, eu não estou aguentando, tá difícil, mas segura nas minhas mãos. Isso que chama a atenção do Senhor. Mesmo com pouca força, mas guardou a palavra dele. Amém? Quero orar por você. Glorioso Deus e eterno Pai. Senhor, essa pessoa que está do outro lado dessa tela, eu não sei o nome dela, não sei o nome dele, mas o Senhor sabe quem é e o que essa pessoa está passando. Eu quero orar em favor dessa vida, Senhor, nessa tarde talvez que essa pessoa esteja ouvindo, nesta noite talvez que essa pessoa esteja ouvindo, de manhã, não sei, mas eu quero orar por essa pessoa, para que ela venha alcançar aquilo que o coração dela almeja. Deus, aumenta a fé dessa pessoa, guarde ela, não deixe que ela venha retroceder e nem perder a fé e a esperança no Senhor que tudo pode. Se o Senhor ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, se o Senhor abriu o mar vermelho para que o povo passasse para o outro lado, se o Senhor livrou Sadraque, Mesaque, Abednego da fornalha, Daniel da cova dos leões, o que o Senhor também não pode fazer por essa vida, Pai? Pois ela também é filho amado do Senhor, servo, serva do Senhor. Talvez essa pessoa está com pouquinha força, Pai, quase desistindo, mas está aqui procurando ouvir uma palavra. Está aqui, Senhor, tentando achar uma saída. E o Senhor é a saída, o Senhor é a esperança. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia.
Deus, abençoa essa vida. Guarda ela, não somente ela, mas toda a sua família. Por onde ela for, que os teus anjos possam acampar. E que em breve, segundo a tua vontade e o teu querer, essa pessoa venha cantar, Senhor, o hino da vitória. E que o coração dela venha se alegrar no Senhor e a esperança dela ser renovada. E que ela venha lembrar que só o Senhor é Deus, que só Deus é o Senhor. E aquilo que o Senhor nos promete, e o Senhor é fiel para cumprir. Fortalece a força dela, Pai, se ela estiver cansada, abatida. Dê alegria se ela estiver triste. Ânimo se ela estiver sem vigor. Faça a obra, Deus. Esse é o desejo do meu coração para a vida dessa pessoa. Protege, guarda, livra do mal. Em nome de Jesus. É o que pedimos a Ti e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ouvir até agora. Que Deus continue falando com você, através de mim, através de outros vasos que Ele tem aí na internet. E eu tenho certeza que a sua vitória vai chegar e você vai glorificar o nome do Senhor. E o nome do Senhor também vai ser glorificado sobre a sua vida. Amém? Se essa palavra falou com você, deixa o seu like, se inscreva no canal se assim você sentir. Compartilhe com alguém que talvez você estava ouvindo a palavra, não é para você, mas você lembrou de alguém. Compartilhe com essa pessoa para que o evangelho venha se expandir cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.